Vamos precisar da ajuda também de Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, muito boa tarde. Zelensky dizendo que com a ajuda de Donald Trump pode-se chegar à paz no conflito com a Rússia, mas antes de chegar à paz quer uma ajuda que são os mísseis Tomahawk. Como é que você avalia esse pedido e a resposta dada por Donald Trump com essa perspectiva de que, olha, se atendermos, isso pode levar a uma escalada do confronto? Pois é, Yuri, Débora, boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham. Esse encontro de hoje veio num momento um pouco inoportuno, para dizer o mínimo, do ponto de vista do timing, né, da negociação que os Estados Unidos tentam empreender com o lado russo. Nesse sentido, ficou muito difícil para Donald Trump se comprometer com o aumento de mecanismos que levem a uma ofensiva mais agressiva do lado ucraniano, como é o caso, né, dos importantes mísseis Tomahawk que Zelensky foi a Washington pedir. Eu diria que ele tentou, nesse sentido, conduzir o encontro dentro de um ambiente que evidentemente é de incerteza, mas coreografando, de certa maneira, um comportamento ambíguo, como ele de fato tem feito nos últimos tempos, para que essa coreografia política possa render a ele dividendos políticos, dividendos positivos no médio prazo. Se ele aceitasse imediatamente, né, que os Estados Unidos vão seguir armando e do ponto de vista estratégico com armas importantes à Ucrânia, ele poderia, como você bem disse, interromper o canal de comunicação com os russos. Afinal de contas, o próprio presidente Zelensky deixou claro que o uso dessas armas seria, antes de mais nada, para caráter ofensivo, principalmente mirando a infraestrutura energética da Rússia. Então, os russos poderiam interromper o diálogo e a comunicação com vistas a um eventual cessar-fogo. Por outro lado, se o presidente Trump vira as costas para Zelensky, né, então não aceita continuar contribuindo com a Ucrânia em nenhum sentido e, portanto, abraça os russos, ele desincentiva as concessões das quais ele ainda depende e que ainda estão em aberto do lado de Putin. Nós acompanhamos nas últimas semanas que o avanço das negociações entre Estados Unidos e Rússia foi muito mais lento do que gostaria o presidente Trump. Quando houve aquele encontro no Alasca, a expectativa dos assessores mais próximos é de que quase imediatamente seria possível dar continuidade, quem sabe, num arranjo trilateral envolvendo Zelensky, Putin e Trump. Isso não aconteceu, isso seguiu um outro ritmo, um outro fluxo. Houve comunicações do lado americano e russo, inclusive recentes, mas em todas essas comunicações, a mensagem que os russos transmitem é basicamente a mesma, que antes de falar sobre cessar-fogo ou concessões do lado russo, eles querem entender algo que eles estão chamando de métricas, os algoritmos da negociação. É assim que eles têm tratado nesses termos, né? São as expressões que os russos têm usado nas comunicações oficiais. E isso significa, evidentemente, ter conversas difíceis, que a gente sabe que são nevrálgicas para esse cessar-fogo. Basicamente, qual é a divisão territorial que vai se impor e que as partes vão aceitar? Quer dizer, vai ter cessão do lado ucraniano ou não? Qual cessão, qual porção, em que proporção? Tudo isso precisa ser discutido. E as ambições da Ucrânia em relação à proteção da OTAN e outros, né, mecanismos de assessoramento via Ocidente. Então, me parece que nesse momento, o que Trump decidiu fazer? Trump decidiu garantir a leitura de que estamos diante, né, de uma cooperação renovada, então não virou as costas para Zelensky, não sinalizou nada nessa direção, mas tampouco abraçou Zelensky no sentido de dar a ele tudo o que ele gostaria, porque ele está de certa maneira, calibrando essa ação, tendo em vista que a expectativa é que nas próximas semanas haja um novo encontro, dessa vez na Europa, entre Putin e Trump, para que aí sim eles talvez possam avançar. Até o momento a gente teve disposição e boa vontade de diálogo, mas concessão e compromisso público mesmo, Yuri, Débora, na Ucrânia está difícil.